Olá, alunos do ITQ, paz seja convosco. É muito bom estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês o estudo sobre hermenêutica ou a disciplina relacionada à hermenêutica. Entraremos hoje no capítulo de número 3. E o capítulo de número 3, ele trata das relações textuais e a síntese teológica. Nós precisamos entender que as relações textuais, elas são divididas em três partes. Primeiramente, a análise das relações da perícope com o próprio livro escrito. Lembrando que perícope seria o fragmento de um texto, que é a base de estudo para uma análise. A segunda parte da relação textual seria outros livros que lançam luz àquela perícope, seriam livros que trariam sabedoria e algum conhecimento relacionado àquela perícope. E, em último lugar, a teologia de quem o escreveu, a teologia do autor do livro. O primeiro tópico desse capítulo, ele fala sobre as relações intratextuais, ou seja, as relações que o texto ou que a perícope tem com o próprio livro que foi escrito. E nós precisamos entender que a perícope, que é um fragmento retirado de um versículo, não pode ser analisada de forma isolada. Isso é um erro grave dentro da exegese. Ela precisa ser analisada dentro de um contexto geral do livro o qual foi escrito. E nós temos aqui, como exemplo da apostila, aquele mesmo texto de João 4, do 17 ao 24, que fala sobre a adoração. E você deve estar lembrado das aulas passadas, onde João diz que importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Quando entramos nessa área da relação textual, a primeira delas, a relação intratextual, o que nós podemos extrair do próprio livro, do livro do Evangelho de João, o que nós podemos entender? Entendemos que João nada mais é do que um tratado teológico, e o propósito é fazer com que o homem também se torne filho de Deus, através da aceitação de Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Precisamos entender que fica claro nesse livro que não é simplesmente uma aceitação a grosso modo, mas é um trabalhar do Espírito Santo que se traduz ou que se resume no novo nascimento. Então nós vemos que a partir do primeiro capítulo de João, logo temos ali uma palavra chamada Logos, que faz menção ao próprio Cristo Jesus, que se fez carne e viveu entre os homens para poder proporcionar aos homens a salvação e a vida eterna. Então nós temos aí o primeiro ponto desse tópico relacionado à questão da salvação, do novo nascimento e da regeneração do homem. Partindo agora para o nosso tópico de número 2, aqui da nossa apostila do ITQ, nós temos as relações intertextuais, ou seja, quais relações existem de um texto com outros livros onde aquele mesmo assunto pode ser pesquisado. Aqui o autor diz que são conexões existentes entre o texto analisado e textos de conteúdo analógicos ou similares ou semelhantes, que podem nos trazer muito conhecimento com relação à interpretação bíblica. E aqui o livro cita, por exemplo, a Sicar e Siquém. O livro diz que provavelmente Siquém e Sicar eram as mesmas cidades. Se trata aqui da mesma cidade, localizada no lugar onde Jacó ele comprou um terreno para os filhos de Amor, comprou um terreno, aliás, dos filhos de Amor
pai de Siquém. Daí então o nome desse lugar. Para uma análise intertextual, o autor da apostila colocou aqui que nós poderíamos nos utilizar de uma chave bíblica, de uma concordância, de um dicionário bíblico ou de uma enciclopédia e estudarmos a respeito de Sicar e de Siquém. Textos que estão em outros livros que poderiam trazer luz para a nossa interpretação e enriquecimento àquele texto bíblico. Por exemplo, o autor diz que a primeira menção do lugar, Sicar, ela é feita em Gênesis, capítulo 12, do 6 ao 7, quando Abraão constrói um altar ao Senhor. Depois, anos mais tarde, ainda em Gênesis 33, do 18 ao 19, Jacó compra em Siquém um terreno dos filhos de Amor e ali edifica outro altar. Também Jacó, nesse mesmo lugar, teria cavado um poço e provavelmente Jesus teria mantido o diálogo com a mulher samaritana exatamente naquele mesmo poço. Olha quanta informação nós temos de outro livro para estudar a passagem da samaritana. Também nós vemos em Gênesis capítulo 34 que ali em Siquém, nesse lugar, Siquém desvirginou Diná, filha de Jacó. Aqui ainda Siquém se tratava de uma pessoa que desvirginou a filha de Jacó e gerou revolta a Simeão e Levi. E nós vemos ali uma certa revolta dos filhos de Jacó, e eles então eles vão ao encontro desses homens e eles querem se rebelar, ou melhor, eles querem cumprir ali uma vingança sobre aquele homem que havia então tirado a honra da sua irmã. Vemos que em Siquém Jacó escondeu deuses estranhos debaixo de um carvalho, Gênesis 35:4. Ainda encontramos que em Siquém José foi enterrado. Vemos também que em Siquém Israel se reuniu, liderado por Josué, para recordar as bênçãos e maldições proclamadas por Moisés nos montes Ebal e Gerizim. Isso já está em outro livro, Josué 24:1. E em Josué 8:31, a mãe de Abimeleque, filho de Gideão, era de Siquém. E em último lugar, a apostila nos traz que Siquém foi o palco da rejeição de Roboão pelas tribos do norte, que aclamaram Jeroboão como seu rei. Nós vemos ali na divisão das tribos também esse acontecimento. Nós podemos entender então o porquê que existia esta rixa entre samaritanos e israelitas. Quando nós pegamos outros textos, e aqui entra então, relembrando a análise intertextual, ou a relação que existe daquele texto de João com outros textos que estão em outros livros da Bíblia. Aqui nós entendemos então por que existia tanta rixa, por que existia tanta rivalidade entre samaritanos e israelitas. O contexto histórico nos mostra esta situação de forma mais detalhada e de uma forma mais clara. Ainda nesse tópico 1, nós podemos aqui, seguindo a apostila, encontrar um autor chamado Charles H. Dodd, ou Charles Dodd, e ele escreveu um livro chamado A Interpretação do Quarto Evangelho. E nós podemos ver ele falando aqui que do capítulo 2 ao capítulo 4 são relatados assuntos distintos, mas eles têm convergência para o mesmo significado. São eles Cristo purificando o templo e edificando um templo novo, o nascimento físico da carne dá lugar ao nascimento espiritual. Nós vemos ali naquela conversa com Nicodemos, no capítulo 3, Jesus falando para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, que não nascer do Espírito, não pode ver o reino dos céus.
aquele que não nascer da água e do Espírito. Então nós vemos aqui um segundo ponto convergindo para o mesmo sentido de novo. Vemos também que a água do poço de Jacó é substituída pela água viva naquela conversa de Jesus com a samaritana. Então nós vemos aqui, mais uma vez, o velho sendo substituído pelo novo. O antigo culto formal, lá em Gerizim, em Jerusalém, naquela velha polêmica, onde a mulher disse, olha, nossos pais adoraram aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse, olha, não é nem aqui, nem em Jerusalém, mas importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Jesus também demonstrando aqui que a forma de cultuar antiga estava sendo deixada de lado e agora uma nova maneira estava sendo introduzida. Então nós vemos aqui, dentro de uma relação intratextual, isso é muito útil para que possamos entender o sentido do texto. Dentro do mesmo livro de João, nós temos textos diferentes, mas que trazem a mesma temática. Acredito que nós precisamos entender que tanto um quanto o outro texto, desde o capítulo 2 ao capítulo 4, eles têm assuntos diversos, diferentes, mas o sentido é o mesmo: retirar o velho e instituir o novo. Por isso que Jesus, ele declara em João que não era mais daquela maneira, a maneira correta de se adorar, mas que agora ele estava estabelecendo uma nova maneira de adoração, que os verdadeiros adoradores o adorassem em espírito e em verdade. Fica aqui então uma dica para você entender que é importante, quando for fazer a interpretação de um texto, conhecer o livro daquele texto. No caso aqui, a apostila fala sobre aquele diálogo da samaritana, mas quando nós conhecemos o Evangelho de João, o livro todo de João, aquilo que o livro tem a nos dizer, nós conseguimos ter um entendimento mais claro, um entendimento mais dinâmico a respeito da interpretação e também do significado desse texto. Ainda no nosso tópico de número 2, sobre as relações intertextuais, a apostila nos traz aqui também outros tópicos que podem nos auxiliar na interpretação do texto. Por exemplo, a apostila ela nos traz o seguinte: Jesus identificado como profeta. Aquela mulher, em certa altura do diálogo, ela tem por parte de Jesus uma revelação e ela diz então para Jesus: olha, eu vejo que tu és profeta. Nós, ao estudarmos um texto, nós podemos pegar em outros textos tópicos também relacionados. Por exemplo, aqui a apostila diz sobre profeta. E aí nós vamos para a Bíblia e nós vemos que Jesus ele também foi identificado pelo povo, muitas das vezes, como profeta. O filho da viúva, quando Jesus ressuscita o filho daquela viúva, o povo então o identifica como profeta. Quando os discípulos estão indo para Emaús, também naquele texto em João 6,14, temos ali a comparação de Jesus como um profeta. E pela multidão após o discurso proferido por Jesus durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém, também ali o povo identifica Jesus como profeta. Um outro tópico que a apostila nos traz é sobre o lugar sagrado, ali Gerizim. Em Gerizim, Jotão pronunciou uma parábola aos cidadãos de Siquém, lá em Juízes 9:7. Deus afirmou ter santificado o templo de Jerusalém para adoração. Isso está em 1 Reis 9:3. Sobre adoração verdadeira, nós vemos também no livro de Malaquias 1:11, Malaquias ali nos ensinando a verdadeira forma de adoração. Nós vemos que em um outro livro, o tópico relacionado à adoração também é tratado.
sobre a ignorância litúrgica dos samaritanos, quando Jesus demonstra para aquela mulher que não é naquele monte, muito menos em Israel ou em Jerusalém, para ser o Senhor realmente adorado. Ele está fazendo menção aqui à ignorância, à falta de conhecimento das pessoas com relação à verdadeira adoração. Por exemplo, lá em 2 Reis é narrado como estrangeiros trazidos a Samaria pelo rei da Síria organizaram cultos pagãos nos altos que os samaritanos fizeram. Então nós vemos lá em 2 Reis 17, 29, o povo se reunindo para adorarem ao Senhor, mas de maneira errada. Eles faziam ali uma adoração que não agradava ao Senhor, misturavam das suas crenças. Infelizmente o que acontece até hoje, nós podemos ver a igreja romana hoje num sincretismo religioso. Outro detalhe, a salvação vem dos judeus. Isaías fala da influência universal de Jerusalém na adoração. Isaías 2:3. Lucas também menciona Jerusalém como ponto de partida para a pregação do Evangelho. Lucas 24:47. E Paulo afirma que os judeus são o povo de onde sairia o Cristo. Está em Romanos 9, 4, 5. Outro tópico, naquele mesmo texto de João, que nós estamos abordando hoje, é sobre a adoração em espírito. O Paulo se refere ao culto espiritual em Jesus Cristo, não confiando na carne, como servindo a Deus no espírito. Paulo explica isso em Filipenses 3:3, sobre a adoração verdadeira, quando João estabelece relação entre Jesus Cristo e a verdade. E o último tópico, que também é tópico de estudo, sobre a natureza de Deus. Deus é Espírito. E essa doutrina é confirmada pelo apóstolo Paulo. Nós vemos em um outro texto, em 2 Coríntios 3,17, onde Paulo diz que o Senhor é Espírito. Então, nós vemos que essas análises nos ajudam a ter uma interpretação mais completa do texto. Análises estas que podem estar dentro do próprio livro, que nós vimos aqui no tópico de número 1, que seriam as relações intratextuais, ou são conteúdos que estão em outros livros, que podem agregar muito conhecimento. São as chamadas relações intertextuais, entre textos diferentes. Por isso é muito importante, quando você for fazer uma análise exegética, quando você estiver analisando uma perícope, retirar o trecho de um texto bíblico para analisar, não se prender somente a ele, mas também ter o conhecimento do livro dentro de um contexto geral e também ter conhecimento daquele assunto em outros textos e em outros livros da Bíblia. E também pegar os tópicos, aliás, como nós acabamos de ver, e estudar esses tópicos dentro de outros contextos, de outras passagens bíblicas. Isso com certeza vai enriquecer muito a nossa análise exegética, enriquecerá de uma maneira exponencial o estudo bíblico e a sua exegese. Vamos então finalizar a nossa aula de número 3 e finalizando com o tópico 3 também, que trata da síntese teológica. Nada mais é do que a composição teológica da tese a partir dos conceitos teológicos achados na perícope. Então, o processo de se fazer a exegese, ela exige também uma análise teológica, um fundo espiritual voltado a Deus, com relação a tudo que nós estamos falando relacionado ao texto de João. Então nós vamos pegar aqui 3 pontos. O primeiro é a palavra onde a mulher diz: vejo que o Senhor é um profeta. O segundo tópico que vamos analisar de um ângulo teológico
é a seguinte afirmação: adorarão ao Pai. E em terceiro lugar, em espírito e em verdade. Nós vemos que a primeira frase é: vejo que és profeta. No sentido teológico, quando aquela mulher ela declara que o Senhor Jesus é profeta, ela está reconhecendo que a palavra que saiu da boca de Jesus não saiu por si mesma, dele próprio, saiu do Pai, saiu do Senhor, saiu de Deus. Então, a primeira questão teológica, ela está na frase: vejo que és profeta. O profeta, como você deve saber, é aquele que, nos tempos bíblicos e até hoje, fala da parte do Senhor ao coração do homem. Naquele momento, aquela mulher então estava reconhecendo que Jesus, ele não era simplesmente um judeu. Ela estava reconhecendo, quando ela disse: olha, eu vejo que tu és profeta, ela estava num sentido mais interiorizado, dizendo o seguinte: olha, eu pude perceber que as suas palavras, elas vêm do Senhor, elas vêm de Deus, porque as suas palavras revelaram o pecado daquela mulher. Não que Jesus quisesse a condenar, mas Jesus, ele abriu a vida daquela mulher quando declarou quem realmente ela era. Então, a primeira síntese teológica pode ser extraída dessa frase, quando ela diz que Jesus é profeta. Ela reconhece que Jesus, ele é vindo de Deus e da parte de Deus traz revelações sobre a sua vida pecaminosa, sobre quem ela era. E mais, ela pôde sentir que aquelas palavras realmente elas vinham do Senhor. A segunda frase, que serve para que possamos fazer uma síntese teológica, uma análise teológica, é a frase que diz: adorarão o Pai. Jesus então traz uma frase: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, num sentido de paternidade. Nós podemos aqui entender, num contexto teológico, mais uma vez, que é importante que aquele que adore ao Senhor, adore como filho. E só pode adorar ao Pai aquele que se tornou filho. Uma adoração que realmente vai do coração direto ao Pai. Nós vemos aqui, em algumas passagens do livro de João, por exemplo, João capítulo 1, que nos ensina que aqueles que receberam a Cristo, lhes é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. A adoração do Filho para o seu Pai. Uma adoração que envolve intimidade. Nós vemos também Jesus falar a Nicodemos sobre o novo nascimento, relacionando então o pecador que se coloca na presença do Senhor e nasce novamente, se tornando então filho. Não é apenas algo da boca para fora, é uma adoração de intimidade de um filho que realmente conhece ao seu pai e está prestando homenagens, louvores e adoração ao Pai. E em último lugar, nós podemos analisar de uma maneira teológica a frase em espírito e em verdade. Aquele que é filho, ele tem plenas condições de adorar em espírito e em verdade. Em uma dimensão espiritual, ele pode entrar na presença do Senhor, que é o seu Pai, e adorá-lo em espírito e em verdade, de uma maneira espiritual, não simplesmente em forma de ritual, em forma de repetições, mas adora o Pai, agora porque é filho, mas o adora em espírito
espírito, numa dimensão maior, em uma dimensão que aquele que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador jamais poderá entender. E em verdade, ele adora em Cristo Jesus. Porque aqui, como diz a própria apostila, existem pessoas que estão sinceramente adorando algo que não é o Senhor. Por exemplo, alguém que se dobra perante uma imagem de escultura, ela pode estar dentro da sua ignorância, dentro da sua falta de conhecimento, sendo sincera. No coração dela, aquele objeto, aquela estátua, aquela imagem de escultura tem poder de levar a sua petição, a sua repetição, a sua ladainha até Deus. Então, não é uma questão simplesmente de sinceridade, porque existem pessoas que estão sinceramente enganadas. Uma pessoa que se prostra diante de uma imagem de escultura, muitas das vezes ela é sincera naquilo que ela faz. Eu não estou dizendo que ela esteja correta. A Bíblia é clara com relação a isso. A Bíblia nos fala lá em Êxodo capítulo 20, sobre as imagens de escultura, o Salmo 115 e tantas outras passagens bíblicas nos mostram o erro de se adorar imagens de escultura. Mas aquela pessoa, por falta de conhecimento, ela na sua sinceridade, ela se prostra diante daquela imagem e ela está sendo verdadeira. Dentro daquilo que ela não sabe que está errado, ela está sendo verdadeira. Não que esteja correto. Então, a palavra do Senhor, quando Jesus diz para aquela mulher, olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Uma adoração verdadeira é aquela que se baseia em Cristo. É aquela que se utiliza das ferramentas espirituais para verdadeiramente chegar ao Senhor. E como isso acontece? Mediante o Senhor Jesus. Aquele que se aproxima do Pai precisa, em nome de Cristo, fazer isso. Não em nome de mais ninguém. Nenhuma criatura nessa terra tem o poder de levar a nossa oração até o Senhor. Então aqui nós vemos aqui uma análise teológica. Podemos perceber aqui em 3 frases onde o exegeta ele pode entender princípios espirituais relacionados a Deus. Que fique no seu coração que essa interpretação e esse entendimento só pode ser feito com estudo, com pesquisa, com análise, e com certeza até mesmo a apostila declara isso. Esses comentários, essa análise teológica dessas 3 frases, elas foram retiradas de estudo, de pesquisa, de dicionários bíblicos, de enciclopédias, e é essa a principal proposta para aquele que quer ser um exegeta, um estudioso da Bíblia, alguém que realmente se proponha a entender o conteúdo de forma madura, de uma forma responsável, que essa pessoa realmente tenha dedicação. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês dos textos sagrados e principalmente aí da matéria de hermenêutica. Essa foi a aula de número 3 e espero que você, como um bom aluno, como alguém que é também dedicado, visite a sua apostila, leia toda a parte teórica, não tenha preguiça de estudar os textos bíblicos, as indicações dos outros livros onde temos tópicos semelhantes, que você não se detenha apenas a esta aula. Muitas partes da apostila não foram aqui colocadas pela minha fala, mesmo porque nós não teríamos tempo suficiente para falar de cada parágrafo, de cada versículo que é colocado aqui
como uma fonte de apoio. Então espero no meu coração que você, na sua casa, se debruce diante dos estudos com a sua Bíblia em mãos. Se você tem enciclopédia, dicionário bíblico, que você possa também se utilizar destas ferramentas para fazer uma boa análise do texto e para entender e compreender realmente esta lição que é muito importante, que é a hermenêutica. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração. Tchau, tchau.